Oi, oi, gente! Como estão? Como passaram aí esses últimos dias, né? Acabou-se aí a Copa do Mundo. Vamos pro que interessa, né? Então, se você não é inscrito do canal, já se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreva ali aqui embaixo. Ativa o sininho também, se você quiser, para você receber notificação de quando eu posto vídeo aqui novo. Aqui nós falamos sobre vários assuntos polêmicos aí, né? E também curta o vídeo, dá o seu like aí no joinha, tá? Dá o seu like para nós começar aí com tudo. E hoje eu vou trazer uma coisa bem polêmica, bem pesada aqui para vocês, mas eu esperei aí a Copa do Mundo terminar para nós poder falar sobre isso. Eu queria trazer dados reais aqui para vocês, que nós vamos falar sobre quem realmente venceu essa Copa do Mundo, né? As bets. Porque se teve alguém que ganhou muito nessa Copa do Mundo, foi a tal das bets. E hoje nós vamos falar sobre as casas de aposta, os danos aí das casas de aposta e trazer os dados para vocês do alarmante mesmo sobre o que aconteceu aí com as casas de apostas durante essa Copa do Mundo, principalmente aqui no Brasil. Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal. Eu tô aqui esperando você dar o seu joinha aí no vídeo, tá? E vamos começar aqui falando. Eu quero trazer esse dado para vocês e principalmente eu queria comentar aqui uma coisa antes, porque antigamente, quem me conhecia aí antigamente, eu sou uma pessoa muito liberalista. Então, eu sou muito a favor mais de liberar as coisas do que proibir as coisas. Eu acho que a partir do momento em que se proíbe muitas coisas, se abre as portas aí para quem não deveria se meter nessa história, acaba se metendo principalmente questões ilegais, né? E é isso que está acontecendo com a maior parte das casas de aposta, jogos de azar e etc. Se tornou aí uma margem e um paraíso fiscal, né, para quem gosta aí de fazer coisas erradas, né, sobre lavar dinheiro, sobre usar isso para esconder aí muitas falcatruas por trás de muita coisa e abre essa oportunidade para eles disso. Então eu sempre fui a favor da liberação dos jogos de azar. Porém, todavia, durante esse ano muita coisa aí foi acontecendo, né? Eu acho que hoje eu não tenho mais a mesma ideia que eu tinha antes, afinal, deu para perceber que eu acho que a gente não é uma população que sabe lidar com algo que é liberado, né? E eu acho que bem por isso foi algo proibido, porque acabou aí levando a maior parte da população numa saia justa enorme, em problemas enormes, e isso arruinando aí diversas pessoas, diversas vidas, diversas famílias. Não tem como não falar sobre isso, né? E eu queria esperar essa Copa do Mundo terminar para eu poder trazer esse dado aqui para vocês. Tá? Quando a gente pensa aí em Copa do Mundo, a gente pensa muito na torcida, a gente pensa muito nos gols, a gente pensa muito nas jogadas, nos participantes, nos jogadores, nos técnicos, né? Até para conhecer aí vários países que muita gente aproveitou a oportunidade para conhecer muitos países e muitas culturas diferentes. Aí em 48, se eu não me engano, 48 times, né? 48 países participando aí dessa grande Copa do Mundo, sem dúvida foi uma Copa bem histórica mesmo. E só que tem algo que está por trás de tudo isso, que soa aí, anda aí nos bastidores, que é muito mais perigoso do que qualquer outra coisa, que é a questão das casas de aposta, né? Então, antes da Copa do Mundo, cerca de 11% dos brasileiros faziam apostas online. E poucas semanas depois disso, esse número de 11% passou para 34,8% de pessoas fazendo apostas online. E isso, gente, na prática, é como se tivesse triplicado. Então, nós triplicamos o número de apostadores online durante só essa época da Copa do Mundo, que não durou 2 meses. E isso é extremamente alarmante, gente, porque, para mim, é como se isso fizesse parte de uma diversão. É como se isso fosse tão escancarado as propagandas
sobre isso, o incentivo sobre isso, os influenciadores pisando muito nessa tecla, né? Então, essa divulgação que veio de todos os lados, de pessoas assim querendo fazer e incentivando pessoas a apostarem, incentivando as pessoas cada vez mais a apostarem seu dinheiro ali, né, para ganhar um dinheiro a mais, ganhar um dinheiro extra, seja lá a forma que as pessoas usam para enganar os seus seguidores. E eu acho que isso fez com que esse número crescesse tão alarmantemente durante tão pouco tempo, né? Foi um motivo aí de grandes crescimentos. Teve aí a questão das propagandas, né? Teve aí as transmissões ao vivo que ficavam divulgando bets o dia inteiro, sem parar, o tempo inteiro, de minuto em minuto, o tempo inteiro. Então, isso acaba tornando um ambiente que está aqui incentivando o tempo inteiro as pessoas a apostarem. Para mim, isso faz com que as apostas deixem de ser uma experiência de risco, que é o que ela deveria ser. Ela deveria ser mostrada do início ao fim que ela é uma experiência de risco, né? E passou a ser uma experiência de diversão. Então, não tinha como não assistir e não apostar. Não ficar o tempo inteiro ali imaginando quem que ia ganhar. E ali, faz uma fezinha, faz uma apostinha, bota tanto, bota tanto, bota tanto. Aí vocês devem pensar assim, a pessoa botava uns 10, a pessoa botava uns 12, a pessoa botava uns 15 reais. E eu vou trazer esse dado aqui para vocês, tá? No dia seguinte do jogo do Brasil contra o Marrocos, a média do valor depositado por cada apostador no Brasil era de R$ 524 diários. Então, a gente está falando de um país que não tem educação financeira, um país que não sabe lidar, porque foi um país que há muitos anos tem os jogos como algo ilegal e proibido. Então, tu não tem um freio naquilo ali. Você tem um ambiente o tempo inteiro te incentivando. E tem pessoas que simplesmente ali a média da aposta... Isso são média, gente. É a média do valor apostado. R$ 524 diários em apostas online durante a Copa do Mundo. E aí, vamos pensar aqui. Porque um terço da população brasileira vive com um salário mínimo, recebe o salário mínimo. Aí nós estamos falando de uma pessoa apostar, a média brasileira apostar 35% do valor do salário mínimo. E aí a gente pensa que a média do que uma pessoa apostou em um dia aqui no Brasil, durante a Copa do Mundo, é uma parcela enorme da renda mensal de milhões de brasileiros. De algo que não é regularizado, de algo que a pessoa não tem esse freio, de algo que é incentivado pelo ambiente o tempo inteiro. Isso é extremamente preocupante. E acho que a gente está entrando no momento que a única pergunta que fica para mim é: será mesmo que o Brasil está preparado para lidar com esse crescimento tão rápido da forma que foi? Será que o Brasil realmente está preparado para lidar? Eles estão realmente tendo noção do que está acontecendo? Porque eu vejo falar, fazem isso, fazem CPI, fazem não sei o quê, mas acaba que nunca dá em nada, os influenciadores continuaram. Teve até um vídeo da Virgínia, que a Virgínia incentivava os seguidores dela a apostar no Cabo Verde, no jogo do Cabo Verde contra a Argentina. Eu acho que já tá todo mundo sabendo, né, que hoje vai ter Argentina contra Cabo Verde. E assim, gente, eu tô esperançosa que o Vozinha vai pegar todas pra gente. Então, já tô aqui na Blaze pra fazer minha aposta. Cabo Verde, claro, que eu tô confiante no Vozinha, tá? Eu tô confiante, eu vou deixar o link pra quem quiser também fazer a aposta. E era uma coisa meio lógica ali, que a Argentina tinha grandes chances ali de ganhar, mas ela incentivava as pessoas a apostarem no Cabo Verde, porque ela ganha uma grande parcela da perda das pessoas. Então, eu realmente queria entender até onde que a gente vai ir, até onde isso vai chegar. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu fiquei bem alarmada com esses dados todos. Eu acho que eu mudei muito o meu conceito. Eu achava realmente que a gente estava preparado para isso, que a gente estava preparado para algo que fosse liberado. Infelizmente, eu acho que da forma que a gente da forma como a gente lida, da forma que a gente aprende, principalmente a questão da educação financeira, que é algo que não existe no Brasil, né? Nós somos um país aí que não tem educação financeira. A gente é um país de maior parte da população endividada.
um país que precisa o tempo inteiro fazer campanhas de incentivo para que as pessoas limpem o seu nome. E eu acho que realmente a gente não estava preparado para tudo isso. Não era algo que eu imaginava quando eu decidi fazer esse vídeo. Antes da Copa, eles fizeram ali uma média, mais ou menos, de quando eles achavam que ia aumentar de apostadores. E eu disse, eu vou esperar até terminar a Copa para eu poder trazer isso para vocês, né, de uma forma mais clara. E é isso aí, gente, né? Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Queria trazer algo um pouco mais animado hoje, mas realmente não teve como. Eu acho que é algo que a gente precisa falar. E é muito doloroso, porque a gente tá vendo muita gente perder a sua vida, acabar com a sua vida. Família se destruindo por conta das apostas, né? Então, me contem aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso, o que vocês pensaram, né? Como vocês viram essa questão das apostas online. Eu tô muito curiosa para saber o que vocês pensaram sobre isso. Se vocês realmente ficaram tão alarmantes como eu fiquei com todos esses resultados aí dessas pesquisas. E nos encontramos aí no próximo vídeo que já vai sair, tá? E nós vamos falar sobre política, porque agora encerrou a Copa do Mundo, vamos porque interessa mesmo, né? Vamos falar de política, vamos falar sobre eleição, vamos falar sobre toda essa sujeirada que tá saindo. Então, se você não é inscrito do canal, já se inscreva no canal. Eu estou esperando vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo pra todo mundo e me conta aqui nos comentários o que tu achou sobre isso.